que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Mas abra sua Bíblia ainda em Romanos, no capítulo de número 1, versículo 7. Romanos, a carta do apóstolo Paulo, capítulo 1, verso 7. Verso 17. Melhor dizendo, Romanos 1 e 17, que diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, diga assim comigo: mas o justo viverá pela fé. Diga mais uma vez: mas o justo viverá pela fé. Diga mais uma vez: mas o justo viverá pela fé. Amém? E essa é a nossa confiança. Pode sentar quem estava sentado. Louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos em praça pública aqui, louvando a Deus e falando do seu amor para vocês. Escute só. Diga comigo assim a importância da reforma protestante. Se estamos aqui nessa noite e se estamos de posse de uma Bíblia para ler, a gente devemos a reforma protestante. E talvez muitos não saibam, mas a gente não vai se desdobrar muito tempo, porque teríamos que ter horas aqui para estar falando sobre isso, porque esse assunto entra na história do cristianismo. Mas eu queria dizer para vocês que para ter uma reforma, teve que ter uma forma e depois teve que ter uma deforma. Então a igreja, ela tinha uma forma, ela tinha um modelo. Esse modelo foi deformado e depois ele foi reformado. E até hoje continua tendo reformas. Mas essa foi a que marcou toda a história da igreja. E a gente pode dizer que, pode fazer algumas perguntas como: qual era a forma da igreja? Onde se deu a deforma da igreja? O que é a reforma protestante? Qual a sua importância para nós? E os 5 solas e a importância da reforma para nós. Eu vou resumir isso aqui em alguns minutos, é claro, porque não daria tempo de falar tanto sobre ele, mas a minha maior desejo nessa noite em tudo é que você entenda um pouquinho do que Deus tem para nós, para a nossa vida, e que o Senhor, Ele foi aquele que disse que a igreja, as portas do inferno não prevaleceria contra ela. Ele disse a Pedro: Pedro, tu és Petros, tu és fragmento de pedra, mas sobre essa pedra que é Cristo edificarei. Ele não disse a igreja de Pedro, ele disse a igreja dele, a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É por isso que até hoje a igreja está de pé. E ela vai continuar de pé, porque foi as 2 instituições que Deus criou. A primeira foi o casamento. Instituiu o casamento. E a segunda foi a igreja. São as 2 instituições criadas por Deus. E que nunca vai se acabar. Amém? Então, queridos irmãos, qual era a forma da igreja? Qual o modelo da igreja? Eu não vou ter tempo para estar citando e explicando alguns versículos para vocês, mas eu vou citar, e se vocês quiserem ler aí na sua Bíblia, eu agradeço. A gente vai observar que os primeiros
pecados, a gente poderia dizer assim, da igreja, está no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 19. Está no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 11. Onde vai falar sobre 4 pescadores, e entre eles está Pedro e João. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que eles lançaram as redes e deixaram de ser pescadores de peixes vivos para a morte, para ser pescadores de homens mortos para a vida. Mortos espiritualmente. Mas você pode dizer, mas eu falo, mas eu vejo, mas eu sinto, eu pego, mas está morto espiritualmente, porque não está fazendo nada para Deus. E quando a gente não faz nada para Deus, ainda que estejamos vivos fisicamente, ainda que tenhamos uma alma e um espírito ligado ao outro que não pode ser separado, mas o espírito faz ligação com Deus, a alma faz ligação consigo mesmo e o corpo com os outros. Mas está morto espiritualmente em seus delitos de pecados. Paulo vai falar isso em Efésios. E eu quero falar com carinho, com amor para vocês, com graça, porque estamos na era da graça. Porque na era da lei era complicado. Se falava de uma maneira diferente sobre isso. Mas estamos na graça. Então eu diria que os 4 que antecederam, antes mesmo da inauguração da igreja, foram os 4 pescadores. Mas houve um processo da igreja de Cristo, houve um progresso, melhor dizendo, da igreja de Cristo, e dentro desse progresso há um processo, é claro, que está em Marcos 3:16 ao 19, onde o Senhor vai citar o nome, já não é mais 4 membros que tem a igreja, mas são 12. Os 12, diga comigo, os 12 apóstolos. Diga comigo, não tenha medo não. Os 12 apóstolos. Primeiro foram 4, agora já são 12. A igreja está sendo construída. Os primeiros tijolos da igreja ali estão sendo construídos. 4, agora 12. Mas se você abrir a sua Bíblia ainda em Lucas capítulo 10, versículo 17 ao 20, vamos ver a missão dos 70. Agora já não é mais 4 nem 12, são 70. E a Bíblia vai dizer que o Senhor mandou eles ir no nome do Senhor expulsar demônios, falar línguas estranhas, operar maravilhas, curar enfermidades. E eles foram ousados por Deus e fez tanta coisa maravilhosa. E quando chegou, Senhor, em teu nome os demônios se submetem. A gente não usa chicote nem cinto, a gente diz em nome de Jesus e eles caem por terra. Chegaram alegres, felizes. E Jesus disse, minha gente, não fiquem alegres porque os demônios nos submetem. Alegrai-vos antes por ter o vosso nome escrito no livro da vida. Ora, chuit, ora mais. Alegrai-vos por ter o vosso nome escrito no livro da vida, porque temos vida eterna, porque teremos vida com Cristo, porque tudo aqui vai passar, mas temos uma eternidade para estar com o Senhor, gozando vida com abundância. Porque aqui tem tanta tristeza, enfermidade, dor, angústia, mas lá é só alegria, como canta Rose Nascimento. Aleluia. Escute bem. E antes mesmo da reforma teve um maior acontecimento da história da igreja e do cristianismo, foi o Pentecoste. E está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 13, quando de repente veio um som do céu, como de um som veemente, e toda a casa se encheu, e havia ali 120, já não era mais 70, já era quantos? Já era quantos? 120, aleluia. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E aquele dia foi tão tremendo, não dá tempo da gente explanar aqui, porque a gente tem que correr para a reforma. Mas a coisa foi tão tremenda que as pessoas que estavam de fora, de outros lugares, ficaram perplexos, pasmados, confusos, dizendo, mas esses homens não são galileus? E por que estão falando na língua de conforme a gente nasceu? Das grandezas de Deus. Houve 2 tremendos milagres, a xenolália e glossolalia.
Falavam em língua dos homens, falaram em idiomas de outras nações, mas também falaram da grandeza de Deus, conforme 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Quem fala em línguas estranhas, fala em mistérios com Deus, e só Deus entende. Aleluia! E só o Espírito Santo interpreta para Deus, e ninguém mais entende, nem o diabo, nem os anjos, só Deus. Escuta bem, e Pedro é tomado pelo Espírito Santo e começa a pregar dizendo: varões Galileu, varões, esse povo não está embriagado como vocês estão pensando, não estão cheios de morto, não estão falando coisa com coisa, é a descida. Isso aí foi profetizado pelo profeta Joel no capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e toda língua profetizará. Aleluia! Os velhos terão sonhos, os jovens terão sonhos, os mancebos terão visões. Aleluia! E é isso que está se dando aqui. Mas Pedro vai dizer: essa promessa não é só para ele, não, é para vós, vossos filhos, e a todos quantos vierem aceitar a esse Jesus tremendo. Até em 2025 a promessa está de pé. É para nós também, é para você, para mim. Só basta você tomar posse desta palavra profética do Senhor. Mas Pedro vai dizer: arrependei-vos, e cada um receba o Espírito Santo. E foram batizados quase 3.000 homens. Já não é mais 4, já não é mais 12, já não é mais 70, já não é mais 120, é quase 3.000 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Aleluia! Como é bonita a história da igreja. Que pena que muitos não sabem, e eu estou trazendo aqui expositivamente para que você entenda isso. Houve um crescimento tão grande que no capítulo 4, versículo 4 de Atos dos Apóstolos, já não era mais 3.000, era quase 5.000 pessoas dando glória ao nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E Deus levanta um homem por nome de Saulo de Tarso e leva ele para as Arábias. E o mesmo Deus que dá um apostolado, o mesmo Deus que dá um discipulado de 3 anos e meio para os apóstolos, agora dá um discipulado para Paulo de 3 anos nas Arábias, porque ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor e agora vos entreguei. Aleluia! O que eu escrevo é o que Deus me deu. E agora Deus usa esse homem para destrinchar as doutrinas sagradas da palavra de Deus: a salvação, o pecado, a justiça, o juízo. Aleluia! O amor. Paulo vai falar sobre tudo isso, e Deus usa ele extraordinariamente, mas ele tem humildade. Ele vai dizer: dos apóstolos eu sou o menor. Eu nasci fora de tempo como um abortivo. Aleluia! Porque eu persegui o povo do Senhor. E a Bíblia vai dizer que de perseguidor ele passou a ser perseguido. Não dá para falar muito sobre Paulo aqui, porque a história dele é longa, mas ele sofreu muita coisa: 3 naufrágios, chicoteada, foi apedrejado, dado como morto, fugiu de uma casa dentro de um cesto pela janela, e muitas outras coisas aconteceram. Foi picado por serpente, e o veneno não fez nada, e pensaram até que ele era um Deus, mas ele repreendeu aqueles que o pensaram. Mas, queridos, para a gente ganhar tempo, aí está a forma da igreja, o modelo, capítulo 4 e versículo de número 42 de Atos dos Apóstolos. Eles estavam firmados sobre a doutrina dos apóstolos, que estavam firmados sobre a doutrina de Cristo. Aprenderam com Cristo, passaram para a igreja aprendeu. Eles viviam unidos no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. Pense numa coisa que está faltando na vida do ser humano hoje: é o temor a Deus. A Bíblia diz em Provérbio que o temor ao Senhor é o começo da sabedoria. Quer ter sabedoria? Tema a Deus. Quer ser tolo? Não tema a Deus. Quer quebrar cara? Não tema a Deus. Quer ser bem recebido? Tema a Deus. Quer ter paz na tua vida? Tema ao Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia.
Sim, queridos irmãos, esse é o momento do modelo da igreja da forma, mas teve um modelo que ela foi deformada. E quando foi isso? E eu vou tentar passar para vocês de uma maneira mais rápida possível. Ouve, diga comigo, a deforma da igreja. É incrível, porque a igreja foi perseguida por quase 300 anos e estava firme na palavra. Havia uma Roma em cima e havia uma Roma subterrânea embaixo, onde as pessoas se escondiam por causa da perseguição dos imperadores. Nero, que o diga, matou a esposa grávida de chute na barriga. Mandou matar a mãe. E quando foram matar a mãe disse: olha, enfia a espada aqui. Nero saiu daqui. E depois ele ficou vendo a assombração da mãe até a morte. E ficou meio que louco. Mas tocou fogo ainda em Roma e colocou culpa nos crentes, nos cristãos. E Roma ficou incendiada dos cristãos, que viraram tocha humana, tocha viva, por causa de Nero. E a história vai dizer que ele tocava harpa enquanto Roma pegava fogo. Ele era um maníaco, era um doente. Ele disse: quem me dera toda Roma fosse só para eu cortar a cabeça dele e morrer todo mundo. Diga misericórdia. Mas foi verdade, foi esse homem que matou o apóstolo Paulo. Mas pagou o preço. Foi para o inferno. Está sofrendo, vai sofrer mais ainda. E Paulo não está com Cristo, com o Senhor. Aleluia. A igreja era perseguida. Muitos cristãos iam para debaixo das catacumbas. E talvez você não saiba, mas algumas histórias, algumas questões da tradição romana hoje foi tirada dali. Até algum tempo não se acendia vela para mortos. Se acendia uma vela ali dentro e eles iam procurar a sepultura dos cristãos. E dali surgiu a origem de acender vela do sétimo dia. É incrível isso. Mas muitos não sabem dessa história. Mas está lá no livro As Catacumbas de Roma, com Benjamin Scott. Pode ler, está na história. A história não mente. Quer saber da resposta? Vai para a história. A história vai lhe falar a verdade. Quer saber alguma coisa? Volte para a história. Reformar, voltar atrás, voltar à forma. Escute isso. E aí a igreja foi perseguida, não dá tempo de falar, foram muitos imperadores, foram muita perseguição. Teve um certo fato que leões brincavam nas arenas, e eles matavam leões e matavam, e depois era leões com homens com homens, gladiadores. Era o campo de futebol deles, as arenas do Coliseu. Diz um fato no livro das Catacumbas de Roma, que uma certa mãe com o seu filho foi jogada no Coliseu, e os leões prestes a devorar eles, e ela disse: Senhor, não deixe que eu veja isso. E a história vai dizer que ela desmaiou nos braços do seu esposo, e não viu, mas foram mortos pelos leões. Mas a igreja crescia, a igreja crescia, a igreja crescia, e a igreja crescia. Até que então surgiu um imperador por nome de Constantino, um imperador pseudo-cristão. Durante os 3 primeiros séculos da igreja, a igreja permaneceu firme, fiel, manteve a sua fé em ação, pura. Mas agora o imperador pseudo-cristão, escute isso, logo no início do século IV, Constantino ascendeu ao posto de imperador. E isso parecia ser um triunfo final do cristianismo, mas na realidade produziu resultados desastrosos, catastróficos dentro da igreja. Porque em 312 Constantino apoiou o cristianismo e fez dele religião oficial do Império Romano. E agora a igreja mandava em tudo, na ciência, na religião, na economia, na política. Era o famoso teocentrismo, a ideia de Deus como um centro do universo, mas na verdade era a igreja. E não era mais a igreja católica, porque a igreja católica significa universal, mas era a igreja romana, romanista, que estava no poder. Por quê? Porque a política se uniu à religião, e agora ficou uma coisa difícil. Porque não é nem a política, foi a politicagem, porque a política é correta, o problema está na politicagem. Para tudo tem uma política. Na sua casa tem uma política. Aqui tem uma política. O problema está na politicagem. E aí entrou a politicagem. E em 312 Constantino apoiou e teve esse caso. E aí veio as causas da reforma. Por quê? Não dá tempo de a gente passar para vocês. Mas aí tipos de situações de pessoas passaram a ser denominados santos e serem adorados.
Porque muitos vinham com o seu santo e diziam, não, esse é o Deus de vocês também. E aí Constantino recebia eles e ali consagrava aquele santo e ele virava um santo. E começaram a adorar santos. E até então também não se adorava a mãe de Jesus, mas depois começaram a adorar Maria. Maria é uma mulher especial. Maria foi uma mulher que foi condutora da graça de Deus. Maria carregou Jesus no seu ventre por 9 meses. Depois de Eva, a mulher mais privilegiada do mundo foi Maria. Só não é digna de ser adorada, mas é a nossa irmã em Cristo Jesus. E foi uma mulher extraordinária. E cantou um hino ao Senhor em gratidão. Porque o que estava nela foi fruto do Espírito Santo. Aleluia! Literalmente o fruto do Espírito Santo nasceu do ventre de Maria. Mas escute isso, meu amado. E até então, aí foram se passando os anos. E o que é que acontece? Aí veio as causas da decadência da igreja romana. Porque católico quer dizer universal, mas Roma quer dizer local. E aí vem uma questão do papado, Leão X, e começou a se vender indulgências. E o que é indulgência? Era um documento que tinha que ser assinado pelo homem para que você tivesse a sua salvação garantida. Então a salvação agora já não era pela graça, era pelas obras. Veja que coisa difícil. A igreja começou a perder a sua forma. E agora ela está deformada. Mas por que ela está deformada? Por causa de algumas causas. Causa da decadência da igreja. Houve muitas. E eu já citei até algumas aqui. É interessante. Porque, aleluia, ela começou a ter algumas heresias por 1.200 anos. De heresias. E foram muitas. E o tempo não daria para a gente dizer aqui todas elas. Mas foram muitas. Muitas. E para se construir a Basílica de São Pedro, precisava-se de muito dinheiro. Então agora precisava-se vender indulgências. E diz que cada moeda que caía no sarcófago lá era uma alma que pulava do purgatório. Que mentira! A Bíblia diz que a salvação é pela graça mediante a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então qualquer homem naquela época, para ter o seu perdão dos seus pecados, eles precisavam adquirir esse documento, essa assinatura de um homem. Para ter a salvação, era mediante comprar esse documento. Esse período foi chamado de Idade das Trevas. Foi terrível. E não dá tempo de a gente destrinchar aqui outras coisas mais. Mas você pode pesquisar lá na internet. Então, do século XII ao século XVI, é chamado de Idade das Trevas. Então, nesse período, a igreja comandava tudo, as religiões, a ciência, a arte, a medicina, tudo. Mas aí vem um momento extraordinário na história, chamado, diga comigo, a Reforma Protestante. Diga mais uma vez, a Reforma Protestante. Um monge chamado Martinho Lutero. E antes dele mesmo, teve também a estrela da reforma, chamado Wycliffe, que traduziu a Bíblia para o inglês. E dizia que a Bíblia, aleluia, é a nossa única regra de fé e prática. E veio o William Tyndale, que traduziu também a Bíblia para o alemão, o Novo Testamento completo. Mas esse homem foi odiado e morto, e quando ele estava na fogueira prestes a morrer, ele orou e fez uma oração extraordinária, dizendo: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Aleluia, glória a Deus. E ele, junto com Martinho Lutero, traduziram do grego para o alemão, e daqui a pouco já era 6.000 cópias traduzidas. Diga glória a Deus. E agora eles podiam ler na língua alemã a Bíblia, que antigamente só podia ser lida pelas lentes da igreja. Só podia ser interpretada pelas lentes da igreja. Não era só a Bíblia, tem que ter a Bíblia e a tradição. Mas a tradição tem muita mentira. E a Bíblia é a palavra verdadeira. Não era só a Bíblia, era a Bíblia e os livros apócrifos. Mas os livros apócrifos foram escritos num período interbíblico chamado Céu de Bronze, que vai de Malaquias a Mateus, quando Deus não se comunicava com o homem por 400 anos.
Deu para entender? Diga glória. E aí a gente tem um momento tremendo, porque o que significa reforma? Eu poderia dividir essa palavra em duas partes: ré, olhar para trás, e forma, voltar à forma anterior. Olhar para trás e voltar para um modelo. Qual é o primeiro modelo? E viviam todos unânimes na doutrina dos apóstolos. Não era na doutrina da igreja, era na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão, e cada alma havia temor e tremor, e Deus acrescentava a sua igreja. Glória a Deus. Então, qual foi, queridos, as principais causas da reforma? A primeira foi na questão religiosa, foi uma causa religiosa. Com o advento da imprensa, a publicação da Bíblia e outros livros de cunho religioso criou o desejo de ler e entender as verdades das Sagradas Escrituras sem interpretação do papado. Até mesmo porque o único representante de Deus na terra se chama Espírito Santo. É verdade que o Papa tem uma frase escrita lá no manto dele chamado Dominique Dux Clero, representante de Deus na terra. Mas Jesus disse que o único representante de Deus na terra se chamava o charisma, a graça de Deus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Aleluia. Aleluia. Mas teve uma outra causa para se dar a reforma protestante. Qual foi? A causa política. Veja como a reforma protestante é importante para nós. Veja como ela nos libertou. Jesus disse em João 8:32: e conhecereis a mentira, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas quem é a verdade? Está no versículo 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A reforma nos livrou de muita coisa. Causa política. As nações e estados centralizadas na Europa se opunham de uma igreja universal que reivindicasse jurisdição sobre o Estado nacional de sua forma de governo. Houve outra causa chamada causa econômica. O clero estava isento dos impostos dos estados nacionais, sendo uma sanguessuga incessante sobre o dinheiro do povo, sobre as pessoas. E a gente tem visto isso ainda. Tem muita gente comercializando a fé, porque não leu a história da reforma protestante, porque não sabe a importância da igreja para nós. Aleluia, glória a Deus. Escute isso, querido. Houve uma outra causa chamada causa intelectual, porque as pessoas começaram a abrir o entendimento e ver que a coisa não era daquele jeito. Ocorreu devido à postura crítica adotada por homens de mente lúcidas e secularizadas diante da vida religiosa dos seus dias, como proposta pela igreja românica. E a causa moral, onde havia dentro dessa igreja romana corrupção, que atingia todo o escalão da hierarquia eclesiástica: prostituição, suborno, corrupção, assassinato, cobrança de indulgências. Escuta bem, foi aí que um monge chamado Martinho Lutero, dentro de uma cela escura, à luz de vela, abriu a Bíblia em Romanos capítulo 1 e versículo 17, e ele leu dizendo assim: o justo viverá pelas indulgências, por subir escadas para pagar pecado, pelo ossos dei, levando chicoteada. Não, o justo viverá pela fé. Aleluia, aleluia. O justo viverá pela fé. Sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus. Que você coloque a sua fé nessa noite em ação e tenha o Senhor Deus da reforma como o único e suficiente Salvador da tua vida. Aleluia. Que você abra o seu coração para Deus nessa noite, para que Ele possa fazer morada. Escute bem. Este louvor que vamos cantar agora, cantamos muito na pandemia, e eu via pessoas chorando, e eu também chorava. Pensava na minha esposa, na minha filha, na minha vida, na minha família. Mas Deus nos deu um livramento tremendo. Ninguém morreu lá em casa. Ninguém morreu lá em casa, porque o justo viverá pela fé.
uma palavra pra você. O quê? Não desanime. Tudo que você pediu a Deus, ei, escuta aí, ó, já está vindo. Aleluia. Nestes dias Deus te viu chorar. Aonde? No campo escondido. Você mal conseguia falar. Deus ouviu teu gemido. Vocês vão cantar comigo. Mas o Deus que me enviou aqui, Ele sabe de tudo. E Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Aí, ó. Ele está enviando consolo. Espírito Santo enxuga essas lágrimas do povo e tenha calma. Quero não, meu povo, quero comigo pra Jesus. Vai passar. Eu sei que essa luta vai passar. Mas não vai querer. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar o quê? Solução pra tudo que já aconteceu. Que você perdeu. Só não se desespere pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele sabe de tudo. E Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Ele está enviando consolo pra tua alma. Enxuga essas lágrimas do rosto e tenha calma. Então canta nesta noite pra Jesus. Vai passar. Vocês. Eu sei que essa luta logo vai passar. Mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que já aconteceu. O que você perdeu. Só não se desespere pelo amor de Deus. Vai passar. Meu Senhor, Salvador e azul, vai passar, em nome de Jesus, vai passar, Ele é a luz. Você pode dizer glória a Deus. Não sei se tem a primeira pessoa para